O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentemos um instante. Queridos irmãos e irmãs, aqui reunidos e tendo escutado esta palavra de Deus, deixemos que esta palavra entre em nosso coração e na nossa vida. Nós estamos aqui reunidos celebrando esta missa de São Francisco de Assis e queremos nos perguntar o que é que o nosso padroeiro pode nos indicar neste dia de hoje, neste dia de festa. O que é que eu posso aprender dos ensinamentos de Deus através do ensinamento do santo chamado Francisco, deste jovem, de 44 anos que viveu lá em Assis. Que exemplo de vida ele pode nos dar? A palavra de Deus nos mostra com muita clareza que nós temos uma promessa dada por Jesus, quando ele vai ensinar ali aos seus discípulos, na montanha, e vai dizendo: bem-aventurados são esses, bem-aventurados são esses, bem-aventurados são esses. Jesus está nos garantindo que algo novo vai se realizar em nossa vida. Como São Francisco de Assis pôde chegar diante de Deus no céu, nós também somos convidados pela palavra de Deus a fazermos um caminho de santidade. E o que é que pode nos santificar nesta vida? O que é que pode fazer com que nós sejamos santos, santos e santas de Deus? É preciso estarmos atentos e percebermos o que é que Deus quer de nós. Eu estava no início da missa dizendo, para a gente pedir perdão a Deus pelas nossas faltas, e dizendo assim: quantas vezes nós ficamos impacientes diante das nossas dificuldades da vida, diante dos nossos problemas, diante daquilo que a gente pode dizer, da cruz que nós como cristãos carregamos. Jesus vai deixar muito claro: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Podemos associar a nossa enfermidade à cruz de Cristo. Podemos associar a nossa dificuldade pelo próprio limite da nossa idade já avançada à cruz de Cristo. Ou tantos outros problemas que nós podemos ter no nosso dia a dia e dizermos assim: esta é a minha cruz. E assumir para nós esta cruz. Na primeira leitura, nós escutamos São Paulo falando justamente dessa cruz, quando escreve aos Gálatas: quanto a mim, que eu me glorie somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Olha o que São Paulo diz: que eu me glorie somente da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz é o caminho para a glória. Não pode haver glória sem a cruz. Então não pode haver uma alegria maior depois sem passarmos pela dificuldade. Então, caríssimos irmãos e irmãs, saibamos como São Paulo assumir a nossa cruz. Não tenhamos medo da cruz. Por que nós não podemos ter medo da cruz? Porque Jesus não permaneceu na cruz. Ele ressuscitou. Ele foi glorioso e garante a nós, seus seguidores e seguidoras, que nós também somos gloriosos em Cristo, que a cruz vai passar, a cruz não fica. O nosso caminho é a vida, o nosso caminho é a ressurreição, o nosso caminho é a vida nova. São Francisco de Assis fez esse caminho da cruz. Quando ele assumiu a Jesus Cristo e quis dar os passos na direção de Jesus, ele assumiu a perseguição, primeiramente da sua família, do seu pai, que não aceitava, aquele seu desprendimento, aquela sua entrega total nas mãos de Deus. São Francisco assumiu esta cruz e assumiu esse desafio. Depois nos lembremos que quando nós assumimos a cruz de Cristo, aquelas marcas de Jesus, que depois ele vai lá mostrar a Tomé, as suas mãos chagadas, as suas mãos feridas, essas marcas de Jesus, elas também apareceram em São Francisco. E aí nós nos perguntamos, quais são as marcas de Jesus em nossa vida? O que é que esse meu comprometimento com Jesus está deixando de marca concreta na minha vida, como deixou em São Francisco e também em outros santos, que seguiram a Jesus? Mas eu digo agora, irmãos e irmãs, não necessariamente marcas físicas, como aquelas da mão de Jesus, mas marcas espirituais, marcas de uma vida nova. O que é que Jesus está marcando na minha vida e na minha história? E pergunto mais ainda, o que é que essas marcas que Jesus deixa na minha vida me faz também deixar marcado na vida dos meus irmãos e irmãs? Marcas de amor? Marcas de bondade? É isso que nós precisamos fazer. Quando nós fizermos isto, assumirmos essas marcas de Jesus em nossa vida, e nós formos capazes de também, sendo um sinal de Jesus, como São Francisco foi, sermos capazes de deixar marcas de bondade na vida do outro, nós teremos aquilo que nós passamos a novena inteirinha rezando, que é a paz. A paz se garante, porque nós vivemos o Evangelho, nós vivemos o ensinamento de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, não entremos em desespero com a nossa cruz e com a nossa dificuldade. Que a gente possa sair dessa Santa Missa alimentados por essa palavra e confortados de que a cruz é o caminho da glória. Não nos desesperemos. Bem-aventurados são os mansos e humildes de coração, diz o Santo Evangelho. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. É Jesus quem nos consola nessa caminhada de cruz, até chegarmos à glória. Sejamos, portanto, mansos e humildes de coração, para não ficarmos reclamando da nossa cruz. Mansos e humildes de coração, nós podemos carregar a nossa cruz, até que chegue o momento exato de nos libertarmos dessa cruz, assim como Jesus também o fez. Nunca nos desesperemos, sempre nos coloquemos nas mãos de Deus, sempre nos coloquemos em oração, para que Deus nos ilumine e nós sejamos confortados, como o Santo Evangelho nos promete, pelas próprias palavras de Jesus. Esse bem-aventurados os mansos e os humildes de coração, bem-aventurados os aflitos, foi o próprio Jesus que nos diz. Ele não mandou recado, Foi ele ali pregando para os discípulos, ele dando esta promessa. Então não tenhamos medo, o Senhor caminha conosco, e nós vamos continuar firmes e fortes,
perseverantes na oração, sem desespero diante das nossas dificuldades, porque a promessa da bem-aventurança, a promessa da ressurreição de Jesus é certa em nossa vida. É certa na vida daqueles que amam e seguem a Jesus. É na cruz de Cristo que nós temos que nos gloriar, como diz São Paulo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, os que puderem, claro. E vamos